Quem é que não quer ficar rico, né? Quem é que está satisfeito com a sua condição? Será que, por exemplo, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, ou aquele pessoal todo lá dos Estados Unidos, será que eles estão felizes da vida? Será que eles não querem ficar mais ricos ainda? Então, parece que ser rico, ter dinheiro, é alguma coisa que não tem limite, né? Será que isso é verdade? Será que esse pessoal tá louco? Não. Eu sou o professor Rios, aposentado da Unicamp, onde eu criei um curso de gestão de processos, pós-graduação, há 30 anos e que ainda faz sucesso, respondendo estas e outras perguntas. Primeira coisa que todo mundo tem que entender é que existe uma regra dentro da economia, para a própria existência da economia, que eles recitam assim: necessidades infinitas, recursos escassos. Então, para o economista, a definição dele de ser humano, digamos assim, definição primeira, primitiva e básica, é de que os seres humanos são seres insaciáveis, ou seja, tudo aquilo que você vê baseado na ciência econômica, baseado em pensamento econômico, ele busca atender a essa regra, a esse paradigma que é que os seres humanos são seres com necessidades infinitas, eles nunca estão satisfeitos. Mesmo o mais rico dos mais ricos seres humanos nunca estão satisfeitos. Só para vocês terem uma ideia, o mais rico ser humano que teve foi um imperador da África, ele era muçulmano. Sabe o que ele fez? Ele pegou todo o dinheiro dele e foi fazer uma peregrinação a Meca. Ele era tão rico que ele saía distribuindo ouro pelo caminho. Nessa época houve até uma inflação. O ouro passou a não ter tanto valor de tanto que ele inundava o mundo de ouro, o mundo conhecido da época. Bom, mas o que isso tem a ver com o nosso vídeo? Nosso vídeo tem a ver o seguinte: todo mundo busca o máximo de riqueza possível. Mas essa riqueza não é necessariamente uma riqueza material. Por quê? Porque nós estamos falando de um desenvolvimento que é pessoal. Tem pessoas que, para ele, a riqueza é uma riqueza, por exemplo, espiritual. Daí ele vai ter uma atividade religiosa, seja ela qual for, muito mais intensa, porque para ele se desenvolver é se desenvolver espiritualmente. Quem se desenvolve espiritualmente não tem nada a querer como resultado um desenvolvimento material, porque é uma coisa de natureza diferente. Bom, é claro que se eu estou bem espiritualmente, eu crio maiores condições de me desenvolver materialmente, mas uma coisa não é ligada à outra. Por quê? Porque existem conhecimentos diferentes para as áreas de desenvolvimento diferentes. A economia só cuida dos bens materiais, daquilo que tem valor. A economia só tem como objetivo aquilo que a gente chama que tem valor de troca. Então, um bem espiritual, a pessoa se sente bem ou mal com ela mesma, isso não tem valor econômico nenhum. Então, a economia, o crescimento material da pessoa, não tem nada a ver com o resto. Então, vamos falar um pouco disso. O desenvolvimento pessoal, então, ele pode se dar em 3 níveis. São 3 níveis diferentes, mas são 3 níveis que se conectam entre si, porque eles têm que estar em equilíbrio. Então, esses 3 níveis de desenvolvimento, ou 3 maneiras de desenvolvimento pessoal, ou 3 riquezas espirituais, 3 riquezas que nós podemos ter. As 3 riquezas são riqueza material, que depende dos bens que a gente tem,
que depende da quantidade de dinheiro, ouro, empresas, e que, lembrando, os seres humanos são insaciáveis, é regra da economia, necessidades infinitas, recursos escassos. Por isso que a gente tem o Zuckerberg e a turma deles lá toda, Elon Musk, o mais rico do mundo, todo mundo buscando ser mais rico ainda. Mas não chega, não chega, não chega. Sabe por quê? Porque eles são seres humanos. E os seres humanos têm necessidades infinitas. Antes deles vieram outros e todos agiam como se não estivessem nem um pouco satisfeitos. E é assim os seres humanos. Não adianta pensar num ser humano diferente desses. Essa é a base. Nós nascemos assim. E se não fôssemos assim, a gente ainda ia estar na caverna, ou antes da caverna a gente estaria em cima de uma árvore. Então nós somos insatisfeitos com a nossa condição material, mas também nós somos insatisfeitos com a nossa condição emocional e a nossa condição espiritual. Esta é a regra do ser humano. Essa é a natureza do ser humano. O ser humano tem uma natureza que ele tem necessidades infinitas. É o único animal, mamífero ou não mamífero, na superfície da Terra, que tem necessidades infinitas. E quando o ser humano, por algum motivo, não consegue satisfazer essas necessidades, ele fica, inclusive, doente. Ele fica doente emocionalmente, espiritualmente. Mas ele tem necessidades, lembrando, infinitas. E são 3 necessidades que são interdependentes, mas uma delas não leva a outra necessariamente. Elas são necessárias de serem satisfeitas, mas não são suficientes. Ou seja, o monge, seja ele de que religião for, desde o monge budista, ou o equivalente do monge hindu, ou o monge católico, ou o monge árabe, muçulmano, que viveu a vida inteira em atividade puramente espiritual ou majoritariamente espiritual, ele não vai conseguir dinheiro. Por quê? Porque ele deu uma ênfase muito grande naquilo que era a necessidade dele. Então, nós, seres humanos, nós também variamos uns com os outros nessa necessidade infinita e insaciável que todos os seres humanos têm, de bens materiais, de estar espiritualmente bem consigo e da vida espiritual. É infinita, insaciável a necessidade de todos os seres humanos, desses 3 níveis de coisas que os seres humanos têm, que precisam para viver. E qual que é a diferença, então? A diferença está no equilíbrio, que é particular de cada um de nós. Ou seja, existem pessoas que têm um certo desequilíbrio, e é estranho falar isso, mas é verdade, pelos bens materiais. Então você vê que tem gente que busca bens materiais de uma maneira desequilibrada, são até capazes de cometer crimes para poder ter bens materiais. E às vezes o bem material é pequeno, como a gente vê, é uma herançazinha qualquer, como aquele tio não sei o que a mulher foi levar lá para pegar um empréstimo, o homem estava morto. Aí você olha e fala, como é que isso é possível, né? Ele é ser humano, ela é ser humano e todos nós somos iguais. Nós somos todos iguais nessa insaciável busca por bens materiais, por uma atividade emocional e espiritual. Então, voltando, o equilíbrio é que é importante. E esse equilíbrio ele é pessoal.
Algumas pessoas, como os monges que eu já citei, eles têm um desequilíbrio que eles necessitam muito mais a atividade espiritual. Outros vão necessitar muito mais uma atividade emocional. E esses são muitas vezes muito ótimos. Em geral, são os artistas. Eles trabalham muito com o emocional. E eles são muito bons nisso. E muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, como ele é bom. Ele deve ser bom assim na vida dele. E muitas vezes você vai ver que não. Que muitas vezes quem trabalha com o emocional é justamente a pessoa que tem que fazer isso porque ela tem necessidades emocionais acima de tudo, às vezes até para preencher um vazio emocional. E a mesma coisa, é normal, é natural a pessoa ser insaciavelmente buscador de alguma coisa material. É a natureza do ser humano buscar essas três coisas que compõem a vida do ser humano. Então, em cada uma delas, a base é diferente. Mas as três precisam de uma coisa: conhecimento e equilíbrio. Conhecimento e equilíbrio. O conhecimento, tanto da vida espiritual, quanto da vida emocional, quanto da vida material, que compõe a vida do ser humano, o conhecimento, só o conhecimento é que vale. E conhecimento não é ler um livro sagrado infinitamente, como muita gente faz em muitas religiões. Por quê? Porque isso é um fanatismo típico de uma pessoa que tem necessidade daquilo, a gente entende. Mas assim, é uma ênfase muito grande naquilo, e tudo aquilo que é muito exagerado, todo mundo sabe que não é sadio, tem alguma coisa de doente no meio disso. Assim como tem doente, sim, alguma coisa de doente quando a pessoa só busca bens materiais, ou quando ela só busca um equilíbrio espiritual. Então, o fundamento para terminar desse nosso vídeo é que, primeira coisa, as necessidades dos seres humanos, e quem diz isso não sou eu, é a ciência econômica, as necessidades dos seres humanos são infinitas em bens materiais. Isso vale também para as questões emocionais e as questões espirituais. E como que a gente faz para ser rico no meio disso? Isso é muito individual. Porque a riqueza é individual e da pessoa. Para uns, a riqueza é material. Para outros, a riqueza é espiritual. E para outros ainda, a riqueza é emocional. Então, a riqueza, ela é individual. Não dá para comparar uma pessoa ser mais rica do que a outra. Isso é pobre, é mentira, não é verdade. Não dá, porque a gente não sabe o que a pessoa está querendo, para que ela vive, qual é o objetivo de vida dela. Então, dependendo do objetivo de vida dela, a pessoa pode ser rica sem nenhum bem material, estando em equilíbrio emocional e estando bem consigo mesmo nas questões espirituais. Então, toda vez que alguém fala de riqueza como sendo um padrão, milhões de dólares, ou quantidade de vezes que vai na igreja, ou se a pessoa, sei lá, está bem ou não emocionalmente consigo, isso tudo é mentira, isso é inválido. Por quê? Porque a riqueza é individual. E a necessidade de riqueza é infinito. Depende da pessoa ela dizer qual é aquilo que mais a satisfaz. Tá ok? E para a gente chegar no final, como é que a gente faz tudo isso? A gente precisa ter uma gestão adequada de tudo isso. A gente precisa saber da gente mesmo se a gente está feliz com o que tem e se a gente está feliz na busca daquilo que não tem. Quando existe qualquer exagero individualmente para a pessoa,
Quando ela se sente mal com aquela situação, é porque isso está sendo mal gerido. Aí ela precisa de uma ajuda da pessoa adequada, seja no nível material, emocional ou espiritual. Mas enfim, isso é uma busca individual. Eu acho muito bonito todas as buscas, mas também eu acho muito feio todos os exageros, porque esses exageros deixam claro que a pessoa na verdade tá doente, tá ok? O que é o recado final? Conhecimento. Conhecimento e equilíbrio. Conhecimento e equilíbrio fazem a riqueza das pessoas. Sem conhecimento e sem equilíbrio, ou sem um ou sem outro, e pior ainda, sem os dois, a pessoa é pobre. É pobre. E quando a gente fala pobre, significa muitas vezes assim, tipo pobre espiritual, pobre emocional, que são muito piores do que o pobre material. Tá ok? Fica dado o recado, vamos compartilhar conhecimento, se inscreva, comente e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.